Oi pessoal, eu sou Ed Cotrim, coach de relacionamento, e hoje eu estou gravando com um convidado especial, a minha esposa. Oi gente, meu nome é Ana e hoje a gente vai falar sobre um tema que gera bastante dúvida, geralmente na cabeça de quem está começando um relacionamento, né? Que é: namoro à distância. será que dá certo? Será que vale a pena você investir num relacionamento desse tipo? Às vezes você conheceu uma pessoa, tá conhecendo uma pessoa que mora longe, e você até que tá gostando da energia da pessoa, tá gostando da conversa, tá fluindo, mas você não sabe se evolui isso para um relacionamento mais sério. Será que vale a pena você entrar nessa? Hoje a gente vai compartilhar a nossa experiência, né? E a gente vai falar até mesmo dos cuidados, né, que deve ter para poder fluir esse relacionamento. Eu e o Edson, na época em que a gente estava namorando, nosso namoro foi todo à distância, então você já tem a prova de que dá certo, né? Mas a gente vai compartilhar mais detalhes com vocês sobre como era nesse período e algumas coisas que vocês têm que levar em consideração. E a primeira coisa que você deve levar em consideração, essa é a mais essencial. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, namoro à distância não depende de KM, não depende da distância, e sim de duas pessoas dispostas a fazer esse relacionamento acontecer, a dar certo. Eu lembro que quando eu e o Edson estávamos namorando, a gente morava a 350 quilômetros de distância um do outro. Eu morava aqui em Naviraí, ele morava na capital, em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então 350 quilômetros é uma distância até considerável, né? Apesar de ser no mesmo estado, né? Era considerável, 6 horas de ônibus para ele poder vir aqui, né? Mas eu lembro que a gente se esforçava muito para passar o maior tempo possível junto. Então, a gente, por exemplo, uma coisa que a gente fazia era assistir filme junto. Como que assistia filme junto? Que aventura. A gente, os dois combinavam o filme que ia assistir, e aí a gente ligava por vídeo e a gente dava por chamada do WhatsApp e dava o play. Só que na ligação ela tem um delay, né? Um segundo. E aí a gente tinha que fazer tudo muito sincronizado para que o áudio dos filmes ficasse igual, entendeu? E essa era a luta. Era bem difícil, era vários play até dar certo, entendeu? E pra vocês verem o esforço que a gente fazia pra fazer uma coisa junto, que apesar de a gente não poder estar junto fisicamente, a gente se esforçava pra estar passando aquele momentinho junto. Eu lembro até que a gente selecionava os filmes, fazia a lista, ó, qual que é o filme da semana, e deixava quase sempre a sexta-feira, porque na sexta ou dia, sábado, eu não tinha que ir pro estágio, não tinha que ir trabalhar, podia dormir até tarde, então a gente já selecionava esse dia para assistir um filme, gente. Realmente, para poder fazer dar certo, fazer acontecer, tem que ter esses esforços, tem que ter essa dedicação. Esse é um exemplo para vocês verem, sabe, o que é a pessoa estar disposta, entendeu? Porque, e isso é tipo assim, é um exemplo, vamos dizer, simplesinhos, né? Tem outras coisas que a gente vai falar aqui que demonstram mais esse esforço, essa disposição a fazer o relacionamento dar certo. Mas isso fazia a gente matar toda a saudade, né? Sim, dava certo, funcionava. Dava super certo. Outra coisa que é muito importante vocês levarem em consideração, afinal, tudo que a gente está falando é muito importante, né? Sim, mas claro. esse tem uma particularidade, que é a transparência. Ambos precisam ser muito transparentes do que está fazendo, do que está acontecendo na rotina. E não é uma prestação de conta, tipo, ó, tô indo ali, olha, eu vou fazer isso, olha, tô com fulano. Não é uma prestação de conta, sabe? Eu e o Edson, a gente fazia muito isso. A gente passava o dia inteiro conectado, o dia inteiro conversando pelo WhatsApp. E não porque a gente estava ali, ó, sabe, falando porque o outro precisava saber o que estava fazendo. Não, porque a gente gostava de compartilhar a nossa rotina, né? Pra mim era exatamente isso. Eu não tornava isso pesado, era leve. Eu não tinha que estar vendo isso como se fosse uma prestação de conta, ou como muitos homens podem até pensar, fica lá dando satisfação, explicando. Não, era normal, leve. E eu via isso como companheirismo. Tudo que eu passava, né, como eu me sentia, as coisas que aconteciam, os estresses da faculdade ou do estágio, eu dividia com ela. A mesma coisa ela fazia. Na época a gente abriu empresa, mas não tinha os estresses, as coisas que a gente tinha que fazer. Então a gente estava o tempo todo conversando sobre isso. E esse ponto em especial foi muito importante pra mim, porque o meu relacionamento anterior, eu tinha saído de uma relação que tinha sido extremamente ruim, que eu passei por muitas crises de ciúme, que eu fui traída, que eu fui maltratada, sabe? Foi uma coisa
bem péssima, assim, uma parte bem ruim da minha vida. E aí eu tava entrando num outro relacionamento à distância. Logo à distância. Logo à distância, né? E aí, esse ponto da transparência foi fundamental para o nosso relacionamento dar certo. Porque no começo, eu lembro que teve alguns casos que eu sentia ciúme, né, Edson, que eu ficava brava, dele demorar para responder, dele não falar onde estava, ou falar que ia num lugar e ia voltar tal hora, mas não voltou porque acontecia alguma coisa. Isso bem no início, assim, sabe, primeiro, segundo mês. Acabava a bateria do celular. Acabava a bateria do celular e eu ficava, pistola, porque ele não respondia, né? E aí eu já começava a cabeça de ciumento, né? Quem é ciumento sabe. Já começava a imaginar mil e uma coisa. Ai, tá com fulano, tá com amigo da faculdade. Ai, será que tem mulher lá também? Tipo essas coisas assim, sabe? Então, principalmente pra quem tem esse adicional de ser ciumento ou ciumenta, a transparência é fundamental pro relacionamento à distância dar certo. Foi fundamental pra mim. E depois de um tempo, eu vi que ele tava sendo genuíno, que ele tava sendo transparente, que ele não tava fazendo nada de errado. E isso foi me passando muita segurança, entendeu? Que ele tava sendo leve, que ele tava sendo verdadeiro. E depois passou. Uma grande base para poder fazer todo relacionamento acontecer são conversas. E eu lembro que a nossa rotina de conversa era bem trabalhada. Porque a gente acordava, né? No caso, eu acordava uma ligadinha. Já ligava, bom dia, eu me arrumava, aí corria para pegar um ônibus para poder ir lá para o estágio. Aí, nesse caminho, a gente fazia uma ligação, quando eu não estava com sono para dormir no ônibus, né? Aí a gente aproveitava, ficava conversando, chegava no estágio, aí eu trabalhava. A gente mantinha ali durante o contato, a manhã a gente né? ia conversando ali. Só conversando ali, teclando. E horário de almoço era regra. A gente todo dia conversava. Só se eu tivesse que sair para resolver alguma coisa, mas mesmo assim a gente continuava. Tava na ligação. Aí, na hora de ir embora do estágio, aí eu saí mais ou menos umas 5h30 e a faculdade só começava as aulas lá pelas 7 horas. A gente ficava um tempão conversando. Aí vinha a aula, depois da aula na hora de ir embora no ônibus, conversando. Chegava em casa, banho, jantava, aí tinha tarefa. Mesmo que eu tivesse tarefa ou tivesse trabalho, a gente continuava. A gente passava o dia inteiro conectado. Todas as janelas de oportunidade que tinha, a gente aproveitava, porque a gente não tinha, né, a presença física. Então, o único recurso que a gente tinha era conversar, então a gente não perdia tempo, não. E a conversa foi uma ferramenta muito importante pra gente, porque com toda essa conversa, a gente teve a oportunidade de fazer muito alinhamento e fazer muitos acordos, fazer planejamento de como que a gente ia conduzir nossa vida, nossos planos, os propósitos. A gente aproveitava para ir aos pouquinhos fazendo isso. Não era leve, a gente não combinava, nós temos que conversar. Aos pouquinhos a gente estava... não era pesado. A gente aos pouquinhos ia fazendo isso. Então, às vezes, as pessoas olham para o relacionamento à distância falando assim, não vai dar certo, não tem uma pessoa perto, isso daí não funciona, rola traição. Mas isso é um preconceito que existe com relação ao relacionamento à distância, né? Pra gente, o fato da gente estar distante um do outro possibilitou que a gente conversasse muito, que a gente alinhasse muito os nossos valores, os nossos desejos, o que a gente sonhava, sabe? Então, apesar de a gente não estar ali junto, a gente tentou ver o lado bom da coisa, né? E aproveitar ao máximo o que a gente tinha, que era poder conversar, né? Então... Exato. E como eu tinha comentado, né, a respeito de alinhamento, esse é um grande benefício, né, que o relacionamento à distância tem. E muitos casais ignoram isso. Aí acaba, os que têm um namoro presencial, eles acabam ignorando isso. E a distância, como resta a conversa, né, acaba acontecendo naturalmente. Outro ponto muito importante que vocês devem tomar um certo cuidado, e agora eu falo especialmente com as mulheres, né, com os homens também, mas com as mulheres, e aí não tem nada de machismo no que eu vou falar, não. Quando você estiver num relacionamento à distância, que você estiver conhecendo a pessoa e for rolar aquela primeira vez de você ir conhecer a pessoa, né, ou a pessoa vir te conhecer, sempre deixa isso acontecer, deixa o cara vir primeiro até a sua cidade. Nesse momento, você vai conseguir medir também a disposição do cara, se ele realmente está disposto, né? Eu lembro que quando o Edson, a gente namorava, o que ele ganhava no estágio, dava mal para ele pagar a faculdade e o ônibus para ele trabalhar. Então, o que ele fazia para mim vir me ver?
ele fazia freelance, pegava uns serviços extra e ia fazendo esse serviço e juntava o dinheiro da passagem para vir me ver. Então, ó, ele tinha que se esforçar. Então, nisso eu consegui ver que ele estava disposto mesmo a ter um relacionamento, a vir me ver, sabe? Fora o que ele já provava diariamente, de estar ali mantendo contato e tudo mais. Porque a gente sente, né, quando a pessoa não tá na mesma vibe, né, não tá sendo recíproca a coisa. Eu acho muito importante o homem, ele ser quem vai, né, conhecer a mulher, vai até a cidade dela, porque uma coisa que acontece muito é, às vezes a mulher sai da cidade dela, vai a primeira vez visitar e acaba sendo um golpe, tá? Chega lá, sei lá, pode estar aberta a possibilidades de acontecer algo que não seja legal. Caso aconteça indo de ir, vá com uma amiga. Outra coisa, não vai e fique na casa dele, fique num hotel. E nem na casa dela também, né? Porque vocês ainda estão se conhecendo, né? Ainda é um teste, né? Exato. Então já pensou você, sei lá, pessoalmente não é a mesma coisa, né? Aí vai ficar lá aquele climão chato, né? Se a pessoa estiver no hotel, a pessoa vai pro hotel, tchau, obrigado. Quer saber, até esfria a cabeça, volta a se entender, né? Quando eu vinha pra cá, já teve alguma vez que a gente brigou? Não teve não, né? Graças a Deus. Tava muito bem alinhado. Foi top, né? Outro quesito muito importante para vocês levarem em consideração é dar um prazo para esse relacionamento, a distância acabar. Então vocês já se preparam aí, se vocês vão casar, ou se antes disso, para vocês construir a jornada de vocês, vocês vão começar morando junto. Cumpra esse quesito que vai ser muito importante. Afinal, vocês vão querer passar o tempo todo até, sei lá, se casar ou ficar só à distância, né? Não dá, tem que ter um toque físico. Eu acho que nem só um relacionamento à distância, o namoro no geral tem que ter um prazo para terminar. A gente costuma falar que o namoro ele tem 2 prazos de término, né? O prazo para 2 términos. Ou é para acabar o relacionamento de vez, ou é pro casamento, e a gente espera que seja pro casamento, né? Então, no relacionamento à distância é a mesma coisa, e até um pouco mais rápido, né? Eu e o Edson namoramos 1 ano e 2 meses à distância, né? E aí ele veio morar na minha cidade, e a gente já foi morar junto, né? Então, namoro, especialmente à distância, tem que ter um prazo para terminar. E a gente tinha uma mentalidade nessa época, pra você ver, né, sobre o assunto que a gente falou anteriormente. Eu tinha mentalidade nessa época de vir buscar ela pra gente ir pra Campo Grande. Mas como eu tô uma pessoa que é muito criativa, cheia de ideias, então ela teve a ideia de a gente construir uma empresa aqui mesmo, a gente deu um jeitinho e aí acabou que eu fiquei aqui, porque deu certo. Né? As oportunidades seriam melhores aqui em relação a Campo Grande, então a gente decidiu empreender aqui. E foi super de boa, o Edson aceitou super de boa. Tanto que eu lembro nesse período de 1 ano e 2 meses que a gente namorou, o Edson veio 4 vezes me ver. Eu não fui nenhuma vez na cidade dele. Ele que veio as 4 vezes. Acho que a maioria das vezes foi com dinheiro de freelance mesmo. Teve que se esforçar para ter o dinheiro da passagem. Ele veio 4 vezes e na 5ª vez ele já veio para morar. Então, se você estava na dúvida, estava com medo se um relacionamento à distância dá certo ou não, se investe ou não investe, gente, a primeira coisa que vocês devem levar em consideração, lembrando o que a gente falou, é que precisa de 2 pessoas dispostas. É o essencial. Eu e a Ana, nós somos prova disso, que deu certo, graças a Deus. Lembra que conversa é a coisa super necessária, que vai fluir, que vai acontecer um benefício do relacionamento à distância, afinal, é o que resta, né? Lembra dos cuidados e dê um prazo para esse relacionamento terminar, para essa distância acabar e você de preferência terminar em casamento. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, aproveita para se inscrever e compartilha com aquela pessoa que você acredita que pode estar precisando. Um beijo e até o próximo. Beijão, gente!